Da vez passada, nós falávamos do primeiro artigo do Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E hoje, nessa quarta catequese, nós vamos falar sobre o segundo artigo do Credo. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Jesus Cristo é a boa nova que veio para o homem. Ele é o Deus vivo. E este anúncio do Filho de Deus vivo, ele se apresenta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Isso na encarnação. Depois, nós temos a morte e a ressurreição. Isso se dá no tempo de Herodes, o rei Herodes. E também na época do império do imperador César Augusto. E nós sabemos claramente que Jesus é o Filho único de Deus. E nós, por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício redentor, nós também nos tornamos filhos de Deus, mas filhos adotivos, não filhos legítimos, porque o único filho legítimo que Deus tem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Filho de Deus, nascido de uma mulher, sujeito à lei. E tudo isso ele fez para que nós pudéssemos receber a nossa dignidade de filhos de Deus. Gálatas 4, 45. Qual é a boa nova para o homem? O Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. E aí nós precisamos saber como que essa boa nova de Jesus Cristo, ela se difunde pelo mundo. Com o desejo ardente, consequentemente, dos apóstolos, de anunciar Jesus Cristo e de ensinar quem realmente Ele é. Então, esta era a preocupação dos apóstolos e hoje também deve ser a preocupação da igreja e, consequentemente, de cada um de nós. Anunciar Jesus Cristo não simplesmente com as palavras, mas principalmente com o testemunho. Para quem quiser acompanhar a catequese de hoje, está na página 42, no número 79, do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Quem quiser depois pode comprar. Quem quiser, não é bom comprar. Pode comprar na internet que está bem baratinho. Primeiros apóstolos tinham esse cuidado e essa preocupação de anunciar a boa nova de Jesus Cristo a toda a humanidade. E como nós hoje falamos, da vez passada falávamos de Deus Pai, do Pai Eterno, hoje a gente fala de Deus Filho, Jesus Cristo. E a gente precisa saber quem realmente é Jesus Cristo. E em primeiro momento a gente precisa saber do significado do nome Jesus. O nome Jesus significa Deus salva. E com isso ele exprime a identidade de Jesus. Qual que é a identidade de Jesus? De Salvador. E também é a sua missão: salvar, redimir toda a humanidade. João 3,13. E Jesus veio ao mundo, o Deus salva, veio ao mundo
para resgatar a muitos, para salvar a muitos. Mateus 20, 28. E depois do nome que salva, Atos 4,14. E a gente precisa saber também, a gente fala Jesus Cristo, né? Eu já falei o significado de Jesus, que é Deus salva, da língua grega. E na língua grega também, Cristo quer dizer o Messias. E no hebraico, que é a língua original de Jesus, quer dizer o ungido. Então, Messias, ungido ou Cristo é o mesmo significado. Então, Jesus Cristo quer dizer Jesus, Deus salva, o Messias ou ungido. O ungido, o Messias é Deus salva. Ou seja, Deus que salva. Jesus Cristo. E do nome Cristo, do nome Messias, o Cristo, surge os cristãos e, consequentemente, depois vão dizer, mas um pouco mais adiante, vão dizer que os cristãos são os missionários, Eles são os missionários, ou seja, outros cristos, ou os cristãos, os seguidores de Cristo, são os missionários. E daí, do nome, do nome de Cristo, surge o nosso nome de cristão. Jesus Cristo é o Filho único de Deus e o único que conhece o Pai perfeitamente e dá o perfeito testemunho do seu Pai, Jesus Cristo. Se eu tivesse que perguntar quem é Jesus Cristo, vocês, consequentemente, iriam me responder que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio ao mundo para nos salvar a todos, para nos trazer a salvação. A sua missão é de redimir toda a humanidade. Quando eu falo humanidade, eu não falo só o homem e só a mulher, mas eu falo a criação inteira. E aí, vai dizer que Jesus é o Filho único de Deus em Mateus 11, 27. E essa relação que ele tem com o Pai é uma relação eterna, única e individual. 1 João 4, 9. Sua glória é como Filho único de Deus. João 1,14. E o que significa o título Senhor? Porque nós rezamos no credo, Em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Senhor, na Bíblia, significa Deus soberano. Então, se tivéssemos que dar uma definição, nosso Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos dizer Deus soberano, para Senhor Jesus Cristo, Deus salva, e Cristo Messias, o ungido. E Senhor significa, como mesmo, Deus soberano. E Jesus, pelo fato de ser o Deus soberano, o Messias, o ungido, o Deus que salva, a pessoa de Jesus Cristo, ele tem poder pleno sobre a natureza, toda a natureza, e também sobre os espíritos, principalmente os espíritos demoníacos, os demônios. Tem poder sobre o pecado e também tem poder sobre a morte. Por isso que ele venceu a morte. Venceu a morte morrendo. Interessante, E o próprio Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ou seja, o nome Jesus Cristo é algo importantíssimo. É por esse nome que todos nós seremos salvos. Filipenses 2:9. E ele é o Senhor do mundo e o Senhor da história. Por isso que nós vamos rezar
no creio, né? Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, e em Jesus Cristo também, né? Filho único, nosso Senhor. Quando a gente está falando nosso Senhor, a gente está dizendo que Ele é Deus. Por que Jesus fez o homem? Por quê ou para quê? Por que Jesus se fez homem, aliás, né? Jesus se fez homem para nos garantir, para nos dar a salvação. Esse foi o princípio pelo qual ele se tornou um ser humano. E esse fato dele se encarnar, dele assumir a nossa humanidade, ele tinha como objetivo único reconciliar-nos com Deus, porque até então estávamos longe de Deus, porque ainda éramos pecadores, né? O pecado original nos tornou inimigos de Deus. Na consequência de tudo isso é que todos os pecados nos tornam inimigos de Deus. Então Jesus veio para poder fazer de novo essa ligação, né? Fazer com que a gente pudesse voltar à amizade com Deus e, claro, voltando à amizade com Deus, que nós também pudéssemos voltar a fazer tornar-nos participantes da natureza divina. Quem vai dizer isso para a gente é São Pedro, na sua segunda carta, o capítulo 1, versículo 4. E aí, como há pouco eu disse da encarnação, a encarnação do Verbo, a gente precisa saber o significado da palavra encarnação, né? A encarnação significa a união de duas naturezas. A natureza divina se une à natureza humana, ou seja, a pessoa divina de Jesus, ela assume uma natureza humana. Olha que eu não disse uma pessoa humana, ela assume uma natureza humana, porque em Jesus não pode existir duas pessoas, só existe Jesus, existe uma única pessoa, que é a pessoa divina, né? Essa pessoa divina se une a uma natureza. E existe duas naturezas em uma pessoa. Existe a natureza divina e também a pessoa divina de Jesus Cristo, e existe a natureza humana mais a natureza divina. E a pessoa que existe não é pessoa divina, não é pessoa humana, a pessoa de Jesus Cristo, é pessoa divina, a natureza dele que é humana. É um pouco confuso de se entender, mas prestando bastante atenção, a gente consegue entender um pouquinho melhor. E ele fez isso para realizar a nossa salvação, para que a nossa salvação pudesse acontecer. E quem vai nos dizer isso é o grande São João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14. E o modo pelo qual Deus veio ao homem. Qual foi o modo pelo qual ele veio ao homem? Foi, como eu disse, através da encarnação, mas ele não foi criado, porque ele já existia desde sempre, desde toda a eternidade. Ele foi gerado pelo Pai no seio da Virgem Maria, mas ele foi gerado da mesma substância do Pai, ou seja, da substância divina, natureza divina. Isso não quer dizer que a natureza divina de Jesus, ela começou a ser gerada no seio da Virgem Maria. Não, ela já existia. E o que significa? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Na página 44 do compêndio, no número 85. E o que isso significa? Significa que o Filho eterno de Deus foi gerado
por obra do Espírito Santo, não por uma obra humana, no seio da Virgem Maria, no ventre da Virgem Maria. E não teve cooperação humana, ou seja, Jesus assumiu a natureza humana, mas ele não teve necessidade de que houvesse eu posso dizer assim, uma relação humana, né, como acontece com a nossa geração. Foi uma geração divina, e essa geração foi obra do Espírito Santo. O Evangelho vai dizer que a sombra do Espírito Santo envolveu Nossa Senhora, e Nossa Senhora concebeu o seu Filho Jesus, o Filho eterno do Pai. Lucas 1,35. E, nesse sentido, pelo fato de Jesus ser o Filho eterno do Pai, gerado da mesma natureza do Pai, divina, ser Deus, ou seja, Deus, então nós podemos dizer que Nossa Senhora é mãe de Deus. Porque quando Jesus começou a ser gerado, foi gerado no ventre de Nossa Senhora, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. E nesse sentido, a gente pode dizer que Nossa Senhora é mãe de Deus. É claro que ela gerou foi a natureza humana de Jesus. A natureza não, a pessoa humana de Jesus. Porque nele existe uma única natureza. E é por isso que a gente não pode dizer que Nossa Senhora é mãe só de Jesus. Porque a natureza dele é divina. Então, se a natureza dele é divina, e Nossa Senhora gerou o corpo dele, por assim dizer, então ela é mãe de um ser divino. Ela é mãe de Deus. João 2:1 e depois 19:25. E quando a gente fala, mais o próximo ponto aqui, nasceu da Virgem Maria. Nossa Senhora foi virgem. E para falar da virgindade de Nossa Senhora não teria muito sentido se ela não tivesse também uma concepção milagrosa. Apesar de Nossa Senhora ter sido gerada normalmente, como todos os seres humanos, ela foi gerada sem a herança do pecado original. Ela teve uma geração diferenciada, privilegiada, de acordo com diferente dos demais seres humanos. E nós chamamos essa geração de Imaculada Concepção, Conceição. Porque ela teve uma graça especial de Deus, por causa dos méritos de Cristo, porque queria preparar Nossa Senhora para ela se tornar a mãe do seu Filho Jesus Cristo. Então, ele, o Pai Eterno, a preservou do pecado no momento da sua concepção. Ou seja, até Jesus, ele escolheu ser o Filho da Virgem Maria e ele preparou uma digna habitação para que pudesse vir até nós, no seio de Nossa Senhora. Por isso, Imaculada Conceição. E nesse sentido, como Nossa Senhora foi preparada desde a concepção para nos trazer o Salvador, nós podemos dizer que Nossa Senhora colaborou com o desígnio salvador que Jesus Cristo trouxe a cada um de nós. Ela sendo a cheia de graça, Lucas 1:28, a toda santa, imaculada, livre de toda culpa, Imaculada Conceição, ela é a mãe do Altíssimo, ela é a mãe de Deus. Lucas 1:32, porque em Lucas 1:32, Santa Isabel vai chamar Nossa Senhora de Mãe do meu Senhor com S maiúscula. Quando tem a letra maiúscula de Senhor, o S quer dizer que Ele é Deus. E está desse jeito na Sagrada Escritura. Ela dá assentimento à obediência da fé. Esse é o testemunho de Nossa Senhora dando essa plena adesão à fé.
uma obediência levada até as últimas consequências. Romanos 1,5. Maria abraça a vontade divina, e quando ela abraça a vontade divina, ela abraça o plano salvador que Deus teve a cada um de nós. E é por isso que nós somos devotíssimos de Nossa Senhora. E nós a chamamos de Nossa Senhora, porque ela é a Nossa Senhora, porque ela disse sim ao plano salvador de toda a humanidade. E ela foi obediente, a serva fiel e assim por diante, e hoje ela é a Nossa Senhora, né? E a concepção virginal de Jesus. Jesus foi concebido num seio virgem, no seio da Virgem Maria, sem a colaboração de um ser humano, de um homem. E sendo filho de Deus, segundo a natureza divina, a mesma natureza do seu Pai. Então, Deus, né? Ele é filho do homem, quando ele se torna o filho de Maria, segundo a natureza humana. Então ele assume não a pessoa humana, ele assume a natureza humana. No Filho há uma só pessoa, mas duas naturezas, né? A união hipostática. Você vai perguntar, o que é a união das duas naturezas, a divina com a humana? Aí esse nome, essa união, essas duas naturezas recebe o nome de união hipostática. Duas naturezas em uma única pessoa, uma pessoa divina. Maria sempre virgem significa que Maria não conheceu homem algum. Ela permaneceu íntegra, intacta até a morte. Então aquele negócio da novela da Record, andar por aí dizendo que Nossa Senhora teve outros filhos, é uma heresia. É uma heresia e uma profanação ao plano divino para salvar a humanidade. É colocar limites em Deus. Para eles, Deus não tinha o poder de preservar Nossa Senhora sempre virgem para ser a mãe do seu filho, né? É isso que eles estão dizendo quando eles dizem que Nossa Senhora teve outros filhos, porque não teria sentido nenhum Nosso Senhor preservar Nossa Senhora, fazer com que Nossa Senhora desse a luz ao seu filho e permanecesse virgem para depois perder a virgindade. Não tem sentido, né? Seria ilógico, ele seria até sonso se ele fizesse isso, né? Então não é assim que Deus faz, não é assim que Deus age. Deus age diferente e o que ele faz é para sempre, né? Então a maternidade virginal de Maria. Maternidade universal de Maria. Essa maternidade de Maria se estende a todos os homens. Por isso que quando Jesus morre na cruz, ele vai entregar Nossa Senhora para o apóstolo, para São João, e vai dizer, aí está a sua mãe. E vai entregar João para Nossa Senhora, aí está o seu filho. E aí nós nos tornamos filhos de Nossa Senhora, filhos de Maria. E ela se torna a mãe da humanidade inteira, a mãe da igreja. O batismo de Jesus. Nós precisamos saber do batismo de Jesus, né? Então vamos ver sobre o batismo dele. Vamos lá. Só um momentinho. Deixa eu procurar aqui no catecismo. Vamos lá. O batismo de Jesus, só falando sobre isso aqui, que eu ainda não encontrei no catecismo. O batismo de Jesus dá início à sua vida pública, início da sua missão.
Por isso que quando ele é batizado, ele já vai para o deserto e logo ele já começa o seu trabalho missionário, já começa a pregar, né? A anunciar o reino de Deus. E esse reino de Deus não é simplesmente um lugar ou uma pregação bonita. O reino de Deus que ele anuncia é ele próprio, o próprio Jesus Cristo, é uma pessoa. Dá início à sua vida pública e antecipa a sua morte. Porque quando ele entra nas águas, ele está confessando-se um ser humano como os outros, na sua condição de pecador. Por isso, ele se deixa batizar. Aí, quando ele mergulha nas águas, significa morri para o pecado, apesar de não ter pecado, né? E ele é o Cordeiro de Deus que morre para tirar o pecado do mundo. Isso que vai dizer para a gente é São João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 29. Jesus é o Filho amado de Deus. Por isso que quando ele entra nas águas, a voz, que é a voz do Pai Eterno, aparece: este é meu Filho amado. Mateus 3,17. O batismo de Jesus é a prefiguração do nosso batismo, ou seja, ele não é que nem o nosso batismo. Ele é diferente, né? Mas ele já dá um caminho, indica o nosso batismo. E depois do batismo, Jesus parte para o deserto para jejuar, para rezar, e lá ele não está livre da tentação diabólica, lá no deserto. Ele recapitula essa tentação, lembrando o Adão que está lá no paraíso, que foi tentado pelo demônio, o Adão e a Eva, né? Enquanto que o Adão e a Eva não resistiu às tentações do demônio, conversou com o demônio, Jesus expulsa os demônios e briga com os demônios e faz os demônios desaparecer da presença dele, né? E quando isso acontece, quem aproxima de Jesus? Os anjos que o servem. Enquanto que depois que Adão e Eva ouviu o demônio, aproximou deles quem? O anjo da morte. Aí já teve a sentença mortal. Por que fizestes isto? Comeste do fruto da árvore que estava proibido de comer. A partir de hoje, vocês estão condenados à morte. E aí veio o anjo da morte, não os anjos para servir, como aconteceu no caso de Jesus. Adão caiu na tentação, Israel também, o povo de Deus caiu na tentação. Eles desobedecem a Deus. E Jesus não, e Jesus permanece fiel à vontade do seu Pai. Jesus é o novo Adão, que resiste e enfrenta a paixão por obediência ao Pai, o contrário de Adão, do primeiro Adão, né? Quem é convidado para o reino anunciado por Jesus? Todos são convidados para esse reino, o reino dos céus, todos. E esse reino, ele já tem início aqui na terra, a terra já é um tempo de preparação para esse reino. E o próprio Jesus, ele convida a todos para fazer parte desse reino. Toda a humanidade tem esse direito, ele dá esse direito, mas não são todos os que conseguem, porque nem todos estão dispostos a cumprir com as exigências desse reino. Como eu disse, e esse reino não é um lugar, não é uma fazenda, não é um palácio, não. É o próprio Jesus Cristo. E é Ele que manifesta isso com seus milagres, eliminando os males da humanidade, dos seres humanos. Ou seja, cada vez que Ele faz um milagre, Ele está salvando aquela pessoa, né? Ele está trazendo aquela pessoa até o reino de Deus. Quando Ele cura, quando Ele expulsa os demônios, ressuscita os mortos, perdoa os pecados. Este poder que Jesus tinha, Ele passou também para os seus apóstolos, né? Hoje é os padres. Mateus 16, 19. O significado da transfiguração, né? Na quaresma, no segundo domingo deste ano,
caiu o Evangelho da Transfiguração, né? E lá mostra nitidamente a presença da Trindade. Jesus Cristo, a voz que fala, que é a voz do Pai eterno, a nuvem, que é o símbolo do Espírito Santo, né? A voz do Pai, o homem, o Filho, Jesus Cristo, a nuvem, o Espírito Santo, a nuvem clara, né? Lucas 9:31, que vai falar da transfiguração. Jesus se transfigura para quê? Para nos mostrar que seremos o que seremos depois da sua ressurreição. Ou seja, depois da morte, nós vamos participar também dessa transfiguração, que vai se completar e ficar plena no dia da ressurreição. E a ressurreição se dá no dia do juízo final. Final do mundo que a gente fala, né? Juízo universal. E o centro da fé cristã é o quê? O mistério pascal. E por quê? Porque se realizou aí, no mistério pascal, o desígnio salvador de Deus, uma vez por todas, com a morte redentora de Jesus. Na verdade, com a morte, com o sofrimento, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o centro da nossa fé. A acusação e a condenação de Jesus. Quando se acusa Jesus e condena Jesus, está transgredindo a lei. Nada foi de acordo com a lei, o julgamento de Jesus e a condenação. Porque eles dizem que Jesus está contra o templo de Jerusalém. Só porque ele disse: destruirei este templo e reconstruirei em 3 dias. Mas ele não está falando do templo de pedra, ele está falando da morte dele e da ressurreição. Só que os fariseus, lá, os judeus, eles não conseguiram entender isso, né? E eles também acusam Jesus de ter uma fé em um Deus que não seja único. E também condena Jesus porque diz que não é possível que ele seja o Filho de Deus, que Deus não tem filho, ou seja, eles não acreditam na existência da Trindade, né? Jesus interpreta a lei de Israel e oferece o seu significado único, o seu sacrifício único também, para expiar a transgressão da primeira lei que o povo hebreu transgrediu. Hebreus 9:15. A atitude de Jesus em relação ao templo. O templo é a casa do meu Pai, é casa de oração, é lugar para reza, não é lugar para fazer bagunça. João 2:16. E quem será que foi o responsável pela morte de Jesus?